Bom dia a todos. Dando início, então, à reunião, a 17ª reunião ordinária do Conselho Regulador da AGR, em 20 de outubro de 2021. Passo a palavra para o secretário Tiago, abertura e leitura da ata. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os presentes. Eu vou deixar de realizar a leitura da ata da 16ª reunião ordinária do Conselho Regulador, datada de 6 de outubro de 2021, uma vez que ela já foi subscrita por todos os conselheiros e já se encontra disponível tanto no SEI quanto no site da AGR. A gente fez só uma errata ontem, eu comuniquei aos conselheiros quanto à data que estava na ata, mas ela também vai ser devidamente publicada assim que eu colher a última assinatura. Então, passando a ordem natural da pauta, o item 3 é a apresentação e discussão de plano de racionamento de relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Tiago, eu vou sugerir para os conselheiros que a gente faça a votação em bloco dos itens 3, 4, 5 e 6, tá? Todos eles relativos a planos de racionamento apresentados pela Saneago, referente aos municípios de Taquaral, Trindade, Maripotaba e Goiatuba. Planos de racionamento que eu já aprovei a referendo do Conselho, e eu que sugiro a votação em bloco, abrindo também a possibilidade de, eventualmente, algum comentário por parte dos conselheiros. Eu gostaria de... com o microfone aberto, por gentileza, quem não estiver falando, eu pediria para manter o microfone fechado. Obrigado. Eu sugeriria aos conselheiros, então, coloca a proposta na mesa. Se todos estão de acordo, a gente faz a votação em voto desses itens. O conselheiro Paulo Thiago? De acordo. Conselheira Natália? De acordo, presidente. Conselheiro Gui? Estou de acordo. Conselheiro Carlos? Ok. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador aprovou os itens 3, 4, 5 e 6, referente a planos de racionamento apresentados pela Saneago. Pergunto se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre algum plano específico, sobre todos os planos. Não? Conselheiro, então, presidente, pois não. Se algum conselheiro tiver alguma dúvida a respeito de plano, ou como é que está o sistema hoje, está presente aqui o Igor, que é gerente do Sistema Norte, e a Gelisete, que é de Trindade. Se alguém tiver alguma dúvida, e posterior a isso, presidente, com um pedido pessoal, se tiver como passar inversão de pauta por motivo de força maior, tem mais uma pauta da Saneago, da condutora Natália. O motivo é falecimento de uma colega nossa e a gente queria no sepultamento dela. Eu vou colocar aqui em pauta, mas só antes de colocar em votação a inversão, eu vou só fazer um comentário a respeito dos acionamentos. Pelo comentário mesmo, porque a gente tem aprovado aqui os planos, eu tenho dado a referenda do Conselho para uma celeridade e uma segurança maior para a empresa, mas eu faço uma ressalva que a gente, desde o início da análise desses planos de funcionamento, nós temos aprovado eles com algumas ressalvas, feitas à empresa, para que ajustes fossem feitos. Todos os planos que estão sendo apresentados, que já foram apresentados, continuam vindo com as mesmas ressalvas. Eu pediria que a empresa fosse mais diligente nesse sentido, porque já ciente dos pontos que nós temos de ressalva em relação aos planos, que providenciasse a apresentação de documentos relativos aos eventuais novos planos protocolados, se é que a gente vai ter mais planos ainda protocolados, com as ressalvas sanadas, porque já há conhecimento pleno da empresa sobre os pontos que a gente tem ressalva. Então, eu faço esse comentário pedindo para a empresa uma diligência. E sobre a questão da inversão de pauta, eu coloco em apreciação. Conselheiro Paulo, como você vota? De acordo com a inversão de pauta? Sim. Conselheira Natália, de acordo? Gui? Conselheiro Carlos? De acordo. Então, atendendo o pedido da Saneago e tendo acordo do Conselho Regulador, vamos fazer a inversão de pauta, passando diretamente para o item 10.1, de relatoria da conselheira Natália Bricen. Conselheira Natália, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom, trata-se os autos da infração lavrada em desfavor de saneamento de Goiás após fiscalizações realizadas no município de Lusiânia, nos dias 28 a 31 de março
e 22 a 26 de agosto de 2016. Na ocasião, foi constatada a existência de poços e reservatórios com pintura desgastada, perda de revestimento, com corrosão e edificações danificadas, conforme descrição relativa à determinação número 5 do relatório de fiscalização 028/2016. Foi lavrado o termo de notificação, número 131/2016, concedendo o prazo de 180 dias para que a Saneago providenciasse a solução das não conformidades. Em nova fiscalização realizada nos dias 24 e 25 de setembro de 2019, a equipe técnica constatou que a determinação do ente regulador não havia sido integralmente cumprida, uma vez que foi verificado que ainda haviam poços com edificações sem pinturas e áreas com infraestrutura ainda danificada. Poços da Caixa da Prefeitura, sistema de tratamento da água Minhore 2, poços da Osfaia 1, Poço Faro e Poço Tetra P3, sistema de tratamento de água Minhore 2, o que gerou o relatório da fiscalização 087/2019. Foi lavrado o auto de infração 04/2020, cuja natureza da penalidade é classificada como alta, ocasião em que a Saneago apresentou defesa, apontando o transcurso temporal de 15 meses entre a recuperação das áreas danificadas e o retorno da equipe da fiscalização no local para observação do atendimento das não conformidades. Alega que, durante esse período, foram constatadas novas ocorrências de irregularidade que poderiam ter sido corrigidas se tivesse sido dada oportunidade antes da lavratura do auto de infração. Assevera também que, em decorrência do lapso temporal, essas novas irregularidades deveriam ter sido objeto do novo termo de notificação e não ter sido dado continuidade na lavratura do auto de infração, requerendo a nulidade do procedimento administrativo. A Câmara de Julgamento votou pela improcedência da defesa apresentada e manteve o auto de infração 04/2020, nos seus termos. Notificada, a Saneago apresentou recurso, em 8 de março de 2021, de forma tempestiva. Contudo, em análise dos autos na fase recursal, foi verificado possível erro no auto de infração, no que tange a natureza da gravidade e a dosimetria da multa. É o relatório. Passo para a fundamentação e voto, presidente. Conforme anteriormente alinhavado, foi verificado em fase recursal que o valor do auto de infração número 4/2020 não seguiu à risca o cálculo definido pelo anexo 1 da Resolução Normativa 025 de 2015. Assim, foi pontuado pela Unidade Técnica do Despacho 114/2021 que 1. A gravidade da infração é média e não baixa, tendo que a infração cometida não providenciar a recuperação das instalações do sistema implica em promover prejuízo ao patrimônio e aos direitos dos usuários, conforme artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2º do anexo único 1 da Resolução Normativa 25/2015. 2. O valor calculado não está de acordo com o anexo único 1 da Resolução Normativa número 25/2015. Mesmo se a gravidade fosse baixa, tal fato não se deu em decorrência do erro da programação da planilha do Excel utilizada para o cálculo, após a última modificação da fórmula do cálculo existente no caput artigo 1º. Erro este que já foi identificado e sanado. 3. Assim, após a correção do cálculo, o valor do auto de infração número 4/2020 passa de R$ 37.905 para R$ 50.577,53. 4. A gerência ainda informou que, caso não existisse o erro na gravidade, na hipótese de se tratar de natureza baixa, o valor do auto de infração de R$ 46.531,32, com a utilização do cálculo correto. O artigo 20 da Resolução Normativa 025 de 2015 prevê em seu parágrafo 2º que o auto de infração deverá ser corrigido em caso de erro formal,
Contudo, a Procuradoria Setorial da GR manifestou no despacho número 573/2021, no sentido de que a correção dos autos de infração deve ser objeto de julgamento colegiado, na forma do artigo 14 da Lei número 13.569, de 99. Invertes, artigo 14. As decisões do Conselho Regulador da GR serão tomadas de forma colegiada entre os seus conselheiros, todos eles respondendo em consonância com seus votos. Desta forma, o Conselho Regulador da GR precisará, primeiramente, deliberar a respeito da correção do auto de infração, antes de adentrar no mérito da infração. A matéria em debate já foi objeto do exame do Supremo Tribunal Federal, oportunidade que foi assentada a possibilidade da administração pública, em fase de recurso administrativo, anular, modificar ou extinguir os atos administrativos em razão da legalidade, conveniência e oportunidade. É corolário dos princípios da hierarquia e da finalidade. Não havendo se falar em reformatio impejus no âmbito administrativo, desde que seja dada oportunidade da ampla defesa e o contraditório ao administrado, e sejam observados os prazos prescricionais. De maneira que, em processo administrativo, não se observa o princípio da non reformatio impejus, como corolário do poder da autotutela da administração, traduzido no princípio de que a administração pode anular os seus próprios atos. Como pode ser observado no despacho 114/2021, ante o agravamento da situação da recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão, consoante o artigo 64 da Lei 13.800, de 2001. Artigo 64. A autoridade competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida. Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Diante do exposto, entendo que a não correção do auto de infração implicaria em renúncia da Receita, bem como em razão da legalidade, conveniência e oportunidade. Voto pela correção do auto de infração, de forma que o mesmo contenha a natureza da gravidade correta e seja utilizado o cálculo correto da multa, reiniciando-se do procedimento administrativo, oportunizando ao recorrente o contraditório e a ampla defesa para apresentar nova peça de defesa à primeira instância, como preconiza o artigo 64 da Lei 13.800, de 2001. É o meu voto, presidente. Obrigado, conselheira. Passo para os demais votos. Com o voto, conselheiro Gui. Eu acompanho, relator. Conselheiro Carlos. Acompanho também, presidente. Acompanho. Conselheiro Paulo. Eu também acompanho. Acho que o erro foi identificado a tempo, mas como realmente há uma alteração, uma majoração do valor dele para a empresa, cabível aí a reabertura do prazo de defesa. Então, acompanho e eu voto para a relatora e, por unanimidade, o Conselho Regulador vota pela retificação do auto de infração, com aumento do valor da pena, reabrindo, né, o prazo de defesa em sede de primeira instância na gerência de saneamento. Próximo item da pauta. Não havendo mais nada da saneamento, presidente, eu solicito permissão para retirar. À vontade, obrigado. Item 7 da pauta, apresentação e discussão de processo de relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item 7.1, processo 2019-000-29001582, interessado ao município de Edéia. Questionar os presentes se há interessados em realizar sustentação oral. Em não havendo, passa a palavra ao conselheiro relator para a leitura de seu relatório e proferimento de seu voto.
Trata os autos de infração de número 37097, lavrado de desfavor do município de Edéia, Prefeitura Municipal, com base no artigo 6º, inciso 2 da Lei 18.673 de 14, prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. O município foi notificado na forma da lei para apresentar defesa em 10 dias, nos termos da notificação 616/2019, sub-06094, conforme a AR, datado de 19/3/19. Não apresentou defesa. Após conforme determina o artigo 1º, parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução Normativa 12/2014, o município foi notificado em 15 de maio de 19 apresentar recurso, o que fez em 27 de maio de 19, portanto, dentro do prazo legal de 10 dias. Em resumo, pronunciou em recurso que, ao iniciar os procedimentos de regularização de transporte de alunos universitários e pacientes do município, ao emitir certidão negativa junto à GR, constava a multa de que trata o auto de infração em análise desses autos, o qual foi pago conforme alega o representante do município. Quanto à alegação de que, ao iniciar os procedimentos de regularização de transporte de alunos universitários e pacientes do município, ao emitir certidão negativa junto à GR, constava a multa de que trata o auto de infração em análise, que o mesmo teria sido pago, conforme alega o representante do município. Entretanto, tal alegação não procede, já que vê-se claramente no documento que pagamento anexado aos autos trata-se do auto de infração número 35.350, relativo ao processo 2018, final 3339. Ou seja, o pagamento refere-se a outros autos de infração, e não ao que trata esses. Outro, sim, estabelece o parágrafo 2º do artigo 26 da 18.673 de 14, determina que qualquer serviço de transporte intermunicipal realizado pela Prefeitura Municipal como atividade de cunho social e de forma gratuita, terá que ser autorizado pelo ente regulador, observadas as disposições legais que tratam o assunto. No entanto, conforme consta do documento acima relatado, não há comprovação de regularidade junto à GR. Consequentemente, não existe autorização nos termos da norma supracitada. Ao final, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado em conformidade com os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo e ainda foi garantido o direito ao contraditório e ampla defesa, passo ao voto. Isto posto, considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 37.097 de 2/2/19, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e ainda pelo que estabelece o parágrafo 2º do artigo 26 da 18.673 de 14, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o auto de infração em apreço. É como voto. Obrigado, conselheiro. Conselheira Natália, um voto. Concordo, presidente. Conselheiro Gui. Acompanho também. Conselheiro Carlos. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho. Por unanimidade, o Conselho Regulador votou pela manutenção do auto de infração relativo ao processo 2019, final 1582, interessado no município de Edéia. Próximo item da pauta. Item 7.2, processo 2019, 00029001402, interessado é a Prefeitura Municipal de Mineiros. Questiona aos presentes se interessados em realizar a sustentação oral. Em não havendo, passa a palavra ao conselheiro relator para a leitura de seu relatório e proferimento de seu voto. Trata os autos, o auto de infração 35.824, lavrado em nome da empresa Prefeitura Municipal de Mineiros, com base no inciso 2, artigo 6º da Lei 18.673 de 14. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 30/7/19, resolveu manter o auto de infração em nome da Prefeitura de Mineiros, Fundo Municipal de Saúde de Mineiros, por descumprimento da legislação vigente. Dada a intempestividade do recurso, não conheço do mesmo. No entanto,
Em apreço ao princípio da ampla defesa e do contraditório, passo à análise do recurso. O recurso considera que o transporte realizado tem natureza de transporte fora do município, fora do domicílio, e, portanto, não caracteriza transporte intermunicipal de passageiros. O veículo, de fato, realizou o transporte intermunicipal de passageiros entre os municípios de Goiânia e Mineiros, conforme a auto de infração, bem como conforme termo de qualificação de passageiros lavrados em nome da abordagem. A infração está tipificada no auto de infração 33027. No entanto, conforme consta do recurso, afirma que realmente realizou o transporte de pessoas para tratamento de saúde e que o veículo é análogo à ambulância, que desta forma não deve ser enquadrado como transporte de passageiro. Estabelece o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei 18.673 de 14, que determina: qualquer serviço de transporte intermunicipal realizado por prefeitura municipal como atividade de cunho social e de forma gratuita, terá que ser autorizada pelo ente regulador, observadas as disposições legais que tratam o assunto. Isto posto, considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto fração 35.824 de 11/2/19, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que, dada a intempestividade do recurso apresentado e ainda pelo que estabelece o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei 18.673 de 14, voto por não conhecer do recurso e a consequente manutenção do auto de infração. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheiro Natália, como voto? Acompanho, presidente. Conselheiro Gui, desculpa. Acompanho. Conselheiro Carlos. Eu acompanho também, presidente. Também acompanho. Por unanimidade, o Conselho Regulador vota pela manutenção, né, da auto de infração relativa ao município de Mineiros, processo 2019, final 1402. Item 7.3. Em 7.3, processo número 2014-000-29002184, interessado Edenilson Gomes Silveira. Questionar os presentes se é interessado em realizar sustentação oral. Em não havendo, passa a palavra ao conselheiro relator pela leitura de seu relatório e proferimento de seu voto. Trata-se de processo administrativo de apuração, aplicação de penalidade instaurada pelo auto de infração 28.716, lavrado em 5/3/14, em face de Edenilson Gomes Silveira, inscrito CPF número tal, em razão da realização de efetuar o transporte clandestino intermunicipal remunerado de passageiros sem prévia autorização ou delegação do órgão competente, AGR. Atividade vetada pelo artigo 3º, inciso 1 da Lei Estadual 14.480/2003, então vigente. Após os trâmites de praxe, o processo foi enviado ao Conselho Regulador para análise e emissão do relatório para posterior apreciação pelo plenário do Conselho Regulador. Preliminarmente, em virtude do que consta do parecer PROSECT 06066, número 298/19, emitido pela Procuradoria Setorial da AGR, tem-se por prejudicada a análise dos autos, pelo reconhecimento do instituto de decadência no presente processo. Somos pelo acatamento dos termos do parecer, ora transcrito. Lado outro, lavrado o auto infração 53/2014, considerando a nulidade existente no caso concreto, bem como a necessidade de conclusão do procedimento em 5 anos até o trânsito em julgado administrativo e exaurimento de prazo para pagamento, sob pena de extinção do crédito. Recomenda-se também o reconhecimento do Instituto de Decadência no presente processo. Encaminhe-se os presentes autos à presidência, recomenda-se sua distribuição ao Conselho Regulador para análise, relatoria e providências necessárias ao julgamento da declaração das nulidades de Edenilson Gomes Silveira, por meio do edital e de todos os atos administrativos praticados posteriormente. De consequência, o reconhecimento do Instituto da Decadência no presente processo, esse que já ultrapassou o prazo de mais de 5 anos.
prejudicada a análise em virtude do que consta no parecer citado. Isto posto, considerando o que consta no parecer 06066, número 29819, voto pela declaração de nulidade das notificações do auto em análise e, consequentemente, a anulação do auto infração em apreço, ratificando os termos do referido parecer com as providências necessárias ao julgamento de declaração de nulidade das notificações de Edenilson Gomes Silveira, por meio de edital, e de todos os atos administrativos praticados posteriormente. De consequência, o reconhecimento do Instituto de Decadência no presente processo, eis que já ultrapassou o prazo de mais de 5 anos. É como voto. Conselheiro Paulo, conselheiro Natália, como voto? Acompanho também, presidente. Conselheiro Gui, como voto? Acompanho. Conselheiro Carlos? Eu acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro Paulo pelo arquivamento do processo, dado o decurso do prazo, mas eu gostaria de constar em ata e sugerir o encaminhamento desse processo à Comissão Permanente de Disciplinar, avaliação de responsabilidades, porque esse processo foi instalado em 2014 e ele ficou 5 anos parado até que houvesse, então, um parecer por parte da Procuradoria Setorial e mais 2 anos até que fosse inserido em pauta. Então, a gente tem aí um processo que prescreveu e sem motivo algum. O processo entre 2014 e 2019 não teve nenhum andamento processual, nenhum documento juntado, não teve nenhum ato da parte da administração no intento de investigar, fazer diligências. Então, entendo que isso tem que ser apurado para eventual avaliação de responsabilidade. Então, sugeri encaminhamento à Comissão Permanente de Avaliação Disciplinar. No mais, acompanho o voto do conselheiro Paulo Thiago, por unanimidade do circulador, voto pelo arquivamento do processo 2014, final 2184. Próximo item da pauta. Item 7.4, processo 2019-000-2900-5078. Interessado, Cruzeiro do Sul Transportes e Turismo Limitada. Questionar os presentes se há interessados em realizar sustentação oral. Em não havendo, passa a palavra ao conselheiro relator para a leitura de seu voto e proferimento de seu voto. Trata os autos de número 37.537, lavrado em desfavor da empresa Cruzeiro do Sul Transporte e Turismo Limitada, com base no artigo 77, inciso 4º da Resolução Normativa 105/2017, por utilizar na execução de serviço veículo não registrado na GR. Notificada em primeiro grau, a empresa não apresentou defesa e, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 1º da Resolução Normativa 12/14, o processo foi enviado para cobrança ou apresentação de recursos. Está comprovado nos autos, por meio do auto de infração do relatório circunstanciado de fiscalização, que a empresa utilizou de veículo não registrado na GR para execução de serviço de transporte de passageiros entre os municípios de Nerópolis e Aparecida de Goiânia, sob o regime de fretamento eventual. Não se aplica ao caso o exame de dispositivos de lei federais citados na peça recursal, sobretudo pelo fato de que tais leis não eximem as obrigações com fulcro nas legislações específicas, neste caso, em especial, em relação à Lei Estadual 13.569/99, suas alterações, pois a matéria em exame diz respeito ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, especificamente quanto ao dispositivo elencado no auto infração, ora transcrito, artigo 77, inciso 4 da Resolução Normativa 105 de 17. É importante destacar que a prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, em qualquer de suas modalidades, é de competência exclusiva da AGR para regular, controlar, fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, conforme disposto na Lei 13.569/99 e 18.673/14. Não
não há que se falar em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade do poder de polícia, tendo em vista que o ato administrativo foi realizado nos termos legais dos dispositivos acima mencionados, não extrapolando em nenhum momento as normas nas quais foi fundamentado. Referente à não observação da vedação constitucional do confisco na aplicação da multa, tem-se claro que o auto de infração e o procedimento administrativo obedeceu aos princípios da ampla defesa e do contraditório, devidamente comprovado por meio das notificações constantes dos autos, tendo ainda que não existe cobrança de multa definitiva, de fato, até o momento processual. O auto de infração foi lavrado em conformidade com os requisitos formais e materiais necessários ao auto administrativo e, portanto, não há de ser considerada sua anulação. Isto posto, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 37.537.19 de 7/19, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, em especial comprovante de cadastro junto à GR, voto por indeferir o recurso e manter o auto de infração em apreço. É como voto. Conselheiro Paulo, um voto, conselheiro Natália. Acompanho. Um voto, conselheiro Gui. Acompanho. Um voto, conselheiro Carlos. Acompanho também, presidente. Também acompanho. Então, por unanimidade, o circulador, voto pela manutenção do auto de infração em desfavor do Serviço do Transporte e Turismo, relativo ao processo 2019, final 5078. O próximo da pauta, 7.5, interessado expresso Marli. O senhor manda em pauta, conselheiro Paulo? Não, estou recolhendo ele para novo estudo. Tá bom, obrigado. Então, prosseguindo com a pauta de hoje. Próximo da pauta, Thiago. Item 8, apresentação e discussão de processo de relatoria do conselheiro Carlos Roberto Peixoto. Item 8.1 é o processo 2021.0029003882, interessado é a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. Passa a palavra ao conselheiro relator para a leitura de seu relatório e proferimento de seu voto. Bom dia a todos. Proposta de resolução normativa da Lei de Acesso à Informação. A referida minuta foi inaugurada pela Secretaria Executiva do Conselho Regulador dessa agência para adequar e instruir com manifestação primeiramente da ouvidoria setorial, o qual afirmou que a minuta tem intenção de adequação à Lei Estadual 18.025 de 2013 e o Decreto 7.904 de 2013, que tratam sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Estado de Goiás. Primeiramente, foi pedido pela ouvidoria setorial a retirada e acréscimo dos seguintes termos em destaque no artigo 1º da minuta, qual seja. Antes, o artigo 1º da instrução normativa estabelece procedimentos para atendimento pelas unidades da Agência Goiana de Regulação e de demandas formuladas com base na Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, da LAI, por meio de serviço de informação do cidadão, constituído no âmbito da autarquia, como ficou depois da alteração. Essa instrução normativa estabelece procedimentos para atendimento pelas unidades da Agência Goiana de Regulação de demandas formuladas com base na Lei Estadual 18.025 e de 22 de maio de 2013, regulamentada pelo Decreto número 7.904, de 11 de 6 de 2013, que dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Estado de Goiás. A ouvidoria setorial sugeriu a retirada do inciso 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 3º da minuta em destaque, assim como supressão e acréscimo em partes do parágrafo 1º e parágrafo 2º, também do artigo 3º da minuta. Não obstante, foi requerida a mudança do artigo 7 da minuta no quesito prazo. Antes,
A AGE responderá ao requerente no prazo de 20 dias para, hoje, como ficou agora esse artigo, em prazo não superior a 20 dias prorrogáveis, uma vez que por até 10 dias, de 20 agora mudou, mas passou para 10 dias. Conforme o artigo 7º, parágrafo 2º da minuta em anexo, a ouvidoria setorial destacou ainda a retirada e substituição da lei número 12.527/2011 e decreto número 7.724/2012, pela lei 18.025/2013 e decreto número 7.904/2013. Em relação ao artigo 8º, inciso 4º da minuta em pauta, a ouvidoria setorial requereu a substituição no final do inciso 4º nos seguintes termos. Antes, artigo 8º, na hipótese de indeferimento do pedido de informação, a unidade competente deverá indicar a autoridade a quem deve ser dirigido eventual recurso e registrar, na resposta a ser encaminhada ao requerente, as razões, fundamentos da negativa do acesso conforme o caso. Inciso 4º, verificação de pedido genérico, desproporcional, desarrazoado, ou que exija trabalho adicional de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, nos termos do artigo 13, decreto número 7.724, de 2012. Depois, agora, como que ficou? Verificação do pedido genérico, desproporcional, desarrazoado, desculpa, eu não dou conta de falar essa palavra aqui, ou que exija trabalho adicional de análise, interpretação ou conciliação de dados e informações, nos termos do artigo 11 do decreto número 7.904, de 2013. Em relação ao artigo 13, parágrafo 1º da minuta em destaque, a ouvidoria aconselhou a retirada da seguinte frase: antes, artigo 13, no caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias contados da ciência da decisão. Parágrafo 1º. A ouvidoria setorial da GR, verificando sua tempestividade, submeterá o recurso à autoridade responsável pela manifestação. Como ficou agora? A sugestão. A ouvidoria setorial da GR, verificando sua tempestividade, submeterá o recurso ao conselheiro presidente. Por fim, foi pedido pela ouvidoria setorial mudança do artigo 15 da minuta nos seguintes termos. Antes, artigo 15. No caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, o requerente poderá apresentar reclamação no prazo de 10 dias à autoridade de monitoramento que trata do artigo 40 da Lei de Acesso à Informação. Como ficou agora? No caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, o requerente poderá apresentar reclamação no prazo de 10 dias à autoridade de monitoramento de que trata o artigo 23 da Lei Estadual número 18.025/2013. A Procuradoria Setorial destacou a necessidade de observância do procedimento disciplinado pela Lei número 18.025/2013, artigos 20 e 21, notadamente pela supressão da minuta da competência recursal da Controladoria Geral do Estado, razão pela qual tais orientações foram ratificadas pela Procuradoria da GR. Além disso, realizou um estudo entre a minuta e a disposição da Lei número 18.025/2013, razão pela qual as sugestões de alteração, acréscimo e aperfeiçoamento redacional foram demarcadas em amarelo no arquivo em PDF da minuta da resolução da lei regulamentadora. Em síntese, esse é o relatório. Eu gostaria que, se tem alguma, se concorda aqui, o presidente, o Francisco da Ouvidoria está aqui com a doutora Cláudia, né, da Procuradoria, se está correto, se está correto essas alterações. Está ok? Está dentro daquilo. Tá. Então, fundamentação e voto. Como consignadas nas linhas pretéritas, trata-se os presentes autos da análise
de minuta de resolução normativa que estabelece procedimentos para atendimento pelas unidades da AGR de demandas formuladas com base na Lei Estadual número 18.025, de 22 de maio de 2013, regulamentada pelo Decreto 7.904, de 11 de junho de 2013, que dispõe sobre o acesso à informação e aplicação da Lei Federal número 12.527, de 12 de novembro de 2011, no âmbito do Estado de Goiás, institui o Serviço de Informação Cidadão e das outras providências. Frisa-se que a medida visa trazer mais transparências, previsibilidade e segurança jurídica a todos aqueles que busquem informações via Serviço de Informações do Cidadão, instituído pela Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Lei de Acesso à Informação. Poderá encerrar também premiação no âmbito do Programa Goiás Mais Transparente da Controladoria Geral do Estado de Goiás. Em obediência aos princípios da publicidade e transparência na administração pública, voto pela aprovação da minuta de resolução normativa proposta com sugestões de alterações e acréscimos elencados aqui pela Ouvidoria Geral e pela Procuradoria Setorial da AGR. Esse é o meu voto, pela aprovação da nova resolução, das mudanças da alteração. É meu voto, presidente e demais colegas. Com o voto, conselheiro Paulo. Concordo. Com o voto, conselheiro Palha. Conselheiro Gui, com o voto. Concordo comigo. Eu também voto em linha com o relator. Eu acho importante essa resolução, dar mais transparência. Eu sempre falo aqui que nosso papel é atender o público de maneira adequada. E quanto mais transparente, melhor. A LAI é um importante instrumento de controle social da administração pública, né? Você da accountability, né? Prestação de contas em relação ao que é feito. Então, eu saúdo aí a iniciativa, a nossa ouvidoria, aqui na presença do Francisco, nosso ouvidor-chefe, né? Que tem aí tem excelentes números para mostrar a qualidade do serviço que é feito. Eu creio que essa resolução vem para aprimorar o trabalho que a gente faz aqui em relação ao atendimento do usuário. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador, nós temos voto relator, aprova a resolução relativa que regulamenta o procedimento de atendimento na AGR sobre a Lei de Acesso à Informação. Processo 2021, final 3882. O último item da pauta. Item 9, apresentação e discussão de processo de relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 9.1, processo número 2021-000-2900-1309, interessado é a Treviso Rental Limitada. Questiono aos presentes se há interessados em realizar a sustentação oral. Em não havendo, passa a palavra ao conselheiro relator para a leitura de seu voto, leitura de seu relatório e proferimento de seu voto. Tá ligado, Wilson? Prestar serviço rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida regular concessão, permissão ou autorização de forma legal. Esse processo é uma réplica dos outros que já passaram na minha mão. A empresa vende o veículo, mas não transfere. Então, continua o adquirente fazendo o transporte indevidamente, sem autorização nossa. Trata-se de recurso, faz a decisão da Câmara de Julgamento da AGR em manter o auto de infração acima, lavrado em desfavor do interessado, por realizar transporte de passageiro do trecho Campreste e Palmeiras de Goiás, na modalidade de fretamento contínuo, sem a devida outorga do ente regulador, conforme constatado durante fiscalização deflagrada em razão de denúncia encaminhado à ouvidoria da AGR, nos termos do relatório circunstanciado de operações e demais documentos anexos aos autos.
Notificado para defender na instância inicial do julgamento, o interessado não se manifestou, conforme certificado no despacho 197/2021, expedido pela Coordenação de Expediente da AGR. Notificado em 26 de julho de 21, para apresentar recurso ou recolher o valor da multa aplicada no montante de R$ 6.263,74. O interessado impetrou recurso na data de 22 de setembro de 2021, no qual veio assinado em conjunto por seus representantes legais, designados nos termos do Estatuto Social da empresa. No recurso, a parte alega que não pode ser penalizada, uma vez que o veículo abordado pela fiscalização da GE não é de sua propriedade, pois foi alienado e transferido à empresa WT Transporte e Turismo Limitada na data de 10 de março de 21, de acordo com o recibo de venda anexo ao recurso, enfatizando, portanto, que foi o próprio comprador quem apresentou a defesa inicial contra o auto de infração. Com essas alegações, pede o cancelamento do auto de infração. Em seguida, esse conselheiro é designado para relatar o feito junto ao Conselho Regulador. Na sequência, foi juntado documento obtido junto ao DETRAN, cerca da situação do veículo objeto de atuação. É um breve relatório. Fundamento e voto. Preliminarmente, verifica-se que o recurso não atende ao requisito de admissibilidade no que se refere à sua tempestividade. Com efeito, a recorrente não observou o prazo legal para interpor seu recurso, uma vez que notificado em 26 de julho de 21, para se manifestar no prazo de 10 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da notificação de penalidade, a data limite para interpretar a constatação expirou em 9 de agosto de 21. Tendo em vista que o recurso foi protocolado em 20 de setembro de 21, conforme chancela no rosto da página inicial da constatação apresentada, fica configurada a sua extemporaneidade e desnecessidade de sua apreciação. Entretanto, em respeito ao devido processo legal, especialmente quanto ao princípio da ampla defesa e do contraditório, e considerando que o recorrente não compareceu para defender na instância inicial de julgamento, passo a análise do recurso impetrado. Os argumentos recursais apresentados pela empresa Treviso Rental Limitada contestam a validade do auto de infração sob o argumento de que não pode responder pela multa aplicada no valor de R$ 6.263,74, uma vez que na data da lavratura do requerido ato administrativo, 12 de abril de 21, o veículo envolvido nos fatos não era mais de sua propriedade, já que tinha sido alienada à empresa WT Transporte e Turismo, na data de 10 de março de 21. Nesse contexto, extrai-se que a controvérsia do feito cinge-se sobre a definição de quem deve responder pela infração descrita no auto de infração, se o antigo ou o atual proprietário do veículo. É pacífico que, nos casos de venda de veículo, o antigo proprietário deve comunicar a transferência ao Departamento de Trânsito, sob pena de ficar solidariamente responsável pela eventual multa cometida após a alienação do artigo 134 do Código de Trânsito, CTB. Por sua vez,
é obrigação do novo proprietário providenciar a transferência do veículo para o seu nome, no teor do artigo 123, inciso 1º, do mesmo diploma legal. Nesse sentido, podemos citar as seguintes decisões: administrativa, alienação de veículo automotor, multas, responsabilidades solidárias do alienante, interpretação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, autorização para transferência, subscrição, ausência, notificação da autuação, comunicação da transferência do bem inexistência. Fundamentos não acatados, súmula 283 STF. E alienação do veículo automotor sem que se faça o registro ou, ao menos, a comunicação de venda. Estabelece-se entre o novo e antigo proprietário vínculo de solidariedade pela infração cometidas, só afastadas quando o DETRAN comunicado da alienação com a indicação do nome e endereço do novo adquirente, não havendo dúvida, em caso de que as infrações não foram cometidas no período em que tinha recorrido à propriedade do veículo. Não deve ela sofrer qualquer tipo de sanção. Incidência da súmula 83 STJ. Recurso especial não conhecido. Real Ministro Cássio Veiga, segundo turma, julgado em 8 de junho de 2010, DJ 22 de junho de 2010. Agravo em recurso especial, número 369593, RS 2013/0198457, relator, ministro Benedito Gonçalves. Processual civil e administrativo, artigo 134 da Lei 9.503, de 1997. Controvérsia a respeito da responsabilidade por multas administrativas referente à infração de trânsito praticadas após a alienação do veículo automotor. Dever do antigo proprietário comunicar a transferência da propriedade ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. A jurisprudência contemporânea dessa Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA, súmula 585-STJ, mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência de propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após alienação. Desse modo, embora a responsabilidade do autuado Treviso Rental não advenha diretamente da infração cometida, ela decorre da própria lei, que, no caso vertente, pune aquele que, por negligência ou desídia, deixa de comunicar à autoridade acerca de não regularizar a situação, acerca da transferência do veículo. Logo, se a responsabilidade do alienante em não regularizar a situação do veículo não exclui a do real infrator, o contrário também é verdadeiro. Ou seja, tanto um quanto o outro respondem pela penalidade. Sendo assim, o que irá determinar quem efetivamente responderá pela penalidade e comunicação de venda feita pela autoridade competente, de maneira que, não feito esse procedimento, é lícito que a sanção seja aplicada em nome do proprietário registrado no órgão de trânsito, ressaltando o direito desse último buscar junto ao real infrator
o ressarcimento de eventual valor despendido mediante através de ação própria. Tal hipótese visa compelir os contratantes, vendedor e comprador, a manter atualizados os registros de propriedade dos veículos, visando não apenas um atendimento do interesse público, mas também garantir a propriedade do particular, dando publicidade à situação do bem, de forma a ensejar segurança nas transações a eles referentes. Porém, no presente feito, o recorrente não se incumbiu de cumprir sua obrigação de comunicar a tempo de moda a venda do veículo, agravado pelo fato da transferência de propriedade do referido bem ter ocorrido somente na data de 15 de abril de 21, portanto, após a data de lavratura do auto de infração, conforme atestado no documento obtido junto ao banco de dados do DETRAN, por meio de diligência requerida pelo gabinete desse conselho relator, evento 000024166591. Nessa circunstância, estabeleceu-se o vínculo de solidariedade entre o vendedor e o comprador, de sorte que o alienante, previsão rental limitada, figurar no polo passivo dessa contenda na condição de responsável solidário pela infração cometida. Ante exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a regularidade dos autos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, levando em conta a improcedência dos argumentos apresentados pelo requerente, nego provimento ao recurso para manter a penalidade aplicada. É o como voto. Obrigado, conselheiro. Como voto, conselheiro Carlos? A multa, você já definiu a multa, já, né? O valor, né? A multa, né? A multa é 6.263,74. 6.000. Ah, tá. Porque está aqui no meu 5.668. 5.000. Então tem uma correção aqui, né, na ata. É 5.668, né? Que é o valor. O auto de infração. 668. Auto de infração. Só fazer essa correção, então. Tá, eu acompanho, viu? Fica aqui no auto de infração o valor autuado. Deixa eu verificar se tem aqui. Está informado aqui no auto de infração. Né? Tá. Conselheiro Paulo, com voto? Acompanho. Conselheira Natália? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho o relator, só ressaltando que, de fato, a transferência da propriedade do veículo se dá no ato da entrega do bem, na verdade. Mas não exime o vendedor de se resguardar no DETRAN, no órgão de trânsito, né, quanto à comunicação de venda e também a comunicação aqui na GR, juros de baixa ou transferência da propriedade do veículo aqui. Se ele não fizer isso, de fato, para todos os fins, o veículo aqui na GR continua em nome de quem vendeu. Né? Então, não faz jus aí o argumento do representado, além de ser intempestivo. Né? Então, na verdade, eu até entendo que seria um caso de não conhecimento esse processo, dada a intempestividade da apresentação do recurso. Mas acompanho o relator com unanimidade. Conselheiro Gui, o seu voto é pela manutenção da infração ou você está conhecendo do recurso, correto? Nego o provimento ao recurso de manter a penalidade ao recurso para manter a penalidade aplicada. Tá. Eu entendo que caso de não conhecimento, mas não sei se Geraldo, foi esse entendimento de vocês? Foi pelo não conhecimento? Pelo que está conhecendo? Ela dispensava o tratamento pelo intempestivo, né? Alguma deveria ter instância, eu considerei que dava autoridade para não usar o tratamento. Tá. Ele foi por isso que negado.
Eu sugiro que esses casos em que há intempestividade em recurso ou na defesa, que a gente processualmente rejeite o recurso por questão processual, intempestividade. Acho que não devemos... Eu também acho que não tem como julgar. Eu acho que Foi intempestivo. se perder o prazo, eu acho que nem precisa entrar no mérito do julgamento. Eu acho que se não cumprir o prazo que tem para defesa, o prazo para recurso, é desnecessário entrar em mérito de julgamentos. Eu acho que o mais correto seria a gente não conhecer do recurso, né, mantendo a autifração. Mas eu acompanho esse caso aqui. Oi, professor. No nosso caso específico, nós partimos para observar a questão mesmo dentro da ilegalidade, da intempestividade. Nós damos uma analisada no bojo do contexto. Quando você entra no mérito você entra na discussão sobre se é legal ou não legal, se o recurso tem razão ou não tem razão, a gente já entra na discussão de mérito, que, a meu ver, é desnecessária quando há o descumprimento de uma questão formal, que é o cumprimento do prazo para o recurso. Então, entendo ser mais correto a gente simplesmente não conhecer desses casos cuja defesa ou recurso seja prestado de maneira extemporânea aqui na GR. Não sei se a procuradora tem alguma sugestão. Eu concordo no seguinte aspecto. A primeira análise que tem que ser feita se vai ser conhecido ou não. Se eu afirmo que ele é intempestivo, eu não posso conhecer, sob pena de gerar precedente. Porque eu gero um precedente, eu estou conhecendo um recurso agora, os outros que vierem intempestivos, por que não vou conhecer? Porque não vou entrar na regra. E aí isso gera assim, vou ter que analisar todos, e a partir disso, a intempestividade vai ser o que eu não vou analisar. Gera um risco pior ainda, que em caso de uma análise, a gente entrar na análise de mérito de um processo que é intempestivo e, no mérito, entendermos que talvez é procedente a alegação e dar provimento pelo mérito, na prática nós estamos fazendo o quê? Desconsiderando o elemento processual de intempestividade. Então, a gente está além de uma discricionariedade na análise, porque eventualmente um relator tenha o entendimento que deve analisar um mérito, o outro não, você pode eventualmente dar tratamentos distintos a processos com a mesma situação. Vamos incorrer no erro. Não existe a questão. A questão é ponto pacífico, é intempestivo morreu o assunto. Exatamente. Apenas comentamos o fato na tentativa, inclusive, de clarear o pessoal brasileiro que acompanhar que é a empresa, né? O objetivo é que ele não cometa mais o mesmo erro. Né? Exatamente assim. Se houver o conhecimento, pode o quê? Conhecer, não considerar intempestivo, por alguma outra razão. Ou porque foi revel, não teve intimação no primeiro, como ele mencionou, mas eu só falo que é intempestivo, aí eu já não posso conhecer. Eu posso relevar... Não conheço. Paulo, eu acho que não devia nem vir aqui. Está entendendo? É porque eu entendi, não tinha que vir aqui julgar. Não, mas vir aqui tem que... O julgado tem que trazer até para declarar o não conhecimento. A gente tem que trazer para apreciação, ainda que seja para falar que não conhecemos aquele processo pela razão A, B ou C. Mas, como eu falei, o risco de a gente trazer análise de mérito e processos intempestivos é esse que eu mencionei, que a doutora falou. É a gente dar tratamentos diferenciados para situações análogas e, eventualmente, em havendo provimento por conta de mérito, isso significa, na prática, a desconsideração por completo do elemento tempo. Porque se eu entro no mérito e no mérito a razão do recurso da parte, e eu, por conta disso, defiro aquele recurso, eu estou considerando o elemento processual da frase. Então, eu fico como sugestão, eu acho, ainda que, eventualmente, se proceda uma opinião sobre mérito, procedente ou não procedente, o elemento conhecimento ele é prévio, é um elemento anterior ao mérito, né? Se conheço ou não conheço.
Se não conhecer... Porque a análise não é só jurídica, que entendo eu, né? Salvo o melhor juízo. Eu entendo que a análise nossa não é taxativa em razão da atividade que a gente desenvolve. Tá? É jurídica. Nós temos, por exemplo, que o pessoal que transporte, por exemplo, o pessoal do transporte não tem preparo quase nenhum. A gente vê aberrações jurídicas aí todos os dias. Mas o ponto é, a gente trabalha com processo administrativo, nós temos um rito a seguir. Independente do setor econômico, saneamento, transporte, energia, seja lá o que for, tudo aqui é tratado em de processo administrativo. Existe uma lei de processo administrativo e existem ritos de processo que tem que seguir nesse processo. Então, a questão de mérito ela pode ser econômica, de transporte, de infraestrutura, mas todas elas atendem requisitos processuais, processo administrativo. E o elemento processual, nesse caso, o conhecimento é um elemento preliminar ao mérito. Presidente, e o aspecto social? Eu não entendo o que o senhor Paulo, com o aspecto social disso aí. Vocês têm é extremamente jurídico aqui. Paulo, extremamente jurídico. Você abriu um precedente isso aqui? Não é precedente. Não é precedente. Quando a gente conhece algo que não deveria ser conhecido, eu gero uma sinalização para os demais. A GR conhece recursos intempestivos. Isso é um precedente. Quando esse nosso aqui gera precedentes. E precedentes que geram informações truncadas ou indevidas para o mercado, elas geram incentivos a que o cumprimento da petidade não seja feito. Quando eu aceito o recurso intempestivo, eu falo para o magistrado, não preciso cumprir o prazo de recurso, porque a GR acata recursos intempestivos e analisa o mérito. Isso é uma civilização, isso é um... Mas não existe. Tá bom. Deixamos para lá. Por que é importante? Eu vou concordar com o presidente. Mesmo que haja questão social, acho que prazo não é uma questão só jurídica, é uma questão de vida. Todo mundo sabe, eu tenho até tal dia para fazer isso, até tal dia eu tenho que fazer. E a ninguém é dado o jeito de desconhecer a lei ou a normatização. Eu tenho até tal dia para pagar meu IPTU. Se eu não pagar daqui a dia, vou ter uma multa. Eu tenho até tal dia para entrar com recurso. Não entrei, não adianta entrar depois. Isso também é um efeito de saneamento. Eu reforço aqui. Num ponto ou outro. Social da questão. Num ponto ou outro só pode relevar. É uma empresa pública, né? Aqui é uma empresa para prestar serviço para o cidadão. Então, não tem que ter um laceio, uma orientação, uma condição de não chegar lá, multa, 100 mil, me dá cá. Não, mas ele tem o prazo de recurso, né? O prazo existe. Eu estou dizendo despreparo. Eu estou imaginando que quem está me transportando tem um mínimo de preparo, né? Exato. Mesmo que a questão seja... Mesmo a questão social. Não, mas se você tem uma empresa de transporte, você tem que ter capacidade. Eu tenho que cumprir eu tenho que vir na GR, eu tenho que cumprir a resolução 105, a pedir autorização. Paulo, o argumento de não saber, ele não é um argumento válido, como a doutora falou. Não é conferido a faculdade de desconhecer a lei para descumpri-la. Não é. Se a empresa não tem condições de apresentar a operação, ela tem que nem estar no mercado. Se ela tem que atender serviços legais, ele nem está no mercado. Esse é o ponto. A maioria. Então, a maioria não deveria estar no mercado. Esse é o ponto. E quando a gente sinaliza isso aqui, nós estamos falando para as empresas, continuem fazendo as coisas erradas, que a gente não exige que seja feita da maneira correta. O que a gente tem que fazer aqui é caminhar para o sentido correto, gerando incentivos para que as empresas passem a cumprir. Né? Ele teve o prazo quando foi notificado. Então, se ele perdeu... Durante esse prazo, você podia... É igual quando você tem um refis. Não adianta você chegar no dia seguinte do refis, que você não vai conseguir mais. Certo, mas eu estou além da questão jurídica, entendeu? É o social. Mas é complicado. O social não é discutível aqui, não. A questão jurídica aqui, ela, em processo, ela é essencial, ela é um requisito, ela é uma classificação econômica para a gente avaliar, e ela, a gente fala de questões sociais aqui, mas eu não posso dizer conhecer a lei, eu não posso dizer que
por uma questão de não ter dinheiro, eu não posso, eu justifico se eu não pagar o IPTU. E quem paga? E quando eu falo isso para uma empresa, eu acato o recurso dela, o que eu estou dizendo para aqueles que cumpriu o prazo e atendeu? Não, eu acho que até pelo âmbito social, Paulo. Até pelo âmbito social, você tem que fazer com que as empresas se enquadrem e prestem serviço. Paulo, igual a multa de trânsito, por exemplo. Recebi uma multa de trânsito, atravessei o sinal da Goiás, está 2, gravíssimo. Aí está lá, me manda a multa, você tem um prazo recursal para recorrer até tal dia. Entendeu? Aí pronto, aí eu recorro ou não. Se eu recorrer, eu vou analisar. Eu tenho que ter uma. Eu vou fazer uma sugestão. Vamos encerrar a sessão por hoje, a reunião, e depois discute isso internamente, mas ficando como recomendação, sugestão de que a gente se atente mais às questões processuais dos recursos trazidos aqui, especificamente a questão de conhecimento, prescrição, etc., porque são condições de saneamento, condições preliminares à análise de mérito, que não deveriam sequer, a gente deveria sequer avançar sobre questões de mérito desse tipo, mas é meu entendimento, sugiro os demais, mas depois a gente pode discutir internamente, mas não havendo mais nada a tratar, eu dou por encerrado, então, a 17ª reunião ordinária do Conselho Regulador da AGR. Obrigado a todos, um bom dia. Recording stopped. Bom dia.